Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Foi sancionada no mês de maio a Lei Federal 12.408, que proíbe a venda de tintas em embalagem aerossol para menores de 18 anos. A norma também diferencia pichação de grafitagem e estabelece que nos produtos deve constar a expressão pichação é crime. Portanto, para essa prática criminosa que se alastra pelas cidades do país, convidamos a promotora de justiça Ana Maria Marquesan, que atua na especializada do meio ambiente, e o comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, Rubens. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a doutora Ana Marquesan, querendo saber como o Ministério Público Gaúcho recebeu esta lei que, de certo modo, descriminaliza a grafitagem e também proíbe esses produtos, esses sprays. Na verdade, uma situação de uma certa indiferença em relação à lei, porque a primeira parte dela, no que tange a comercialização, né, e a restrição de venda a menores de 18 anos, nós já temos aqui em Porto Alegre uma legislação muito semelhante que exige a identificação do comprador no ato da compra dessas tintas em spray. Entretanto, tantas outras leis aqui da nossa cidade, essa lei não é submetida à fiscalização diuturna da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio como deveria, e é uma lei que não pegou, né? Então, talvez, com esse reforço da legislação federal, oxalá nós consigamos fazer valer, de fato, esse controle em relação à venda do spray, né? Que, a rigor, seria um produto inócuo, mas na mão dos pichadores, dos vândalos da nossa cidade, ele se torna uma verdadeira arma. A partir da sanção dessa lei, que proíbe, né, a venda dessas tintas para menores de 18 anos, o órgão fiscalizador, na sua avaliação, quem tem que fazer isso seria aqui em Porto Alegre a... Exatamente. Eles que têm que verificar nos locais de venda desse produto se está havendo o rigoroso controle, se as notas fiscais estão fazendo constar a certidão, o registro de nascimento da pessoa, o nomeador e tudo mais. Então, acho que a SMIC, né, de pronto tem que se aparelhar para fazer cumprir essa lei 12.408. Claro. Comandante Robin, a Guarda Municipal de Porto Alegre tem o telefone para que a população possa denunciar esses crimes e mais, como estão essas denúncias atualmente? A Guarda Municipal tem o telefone que é o 153, é o Disque Pichação. Ele funciona 24 horas todos os dias da semana, né? Mas ultimamente as denúncias caíram muito, a população não tem participado e é extremamente necessário para que a gente tenha êxito na operação que a denúncia seja imediata, né? Quando o cidadão está vendo alguém pichando na cidade. Claro. Para poder dar o flagrante. Né? E o patrulhamento da Guarda Municipal, ele acontece em todas as áreas da capital ou existem algumas áreas assim definidas para o patrulhamento visando a pichação? Na verdade, como a prefeitura tem serviços e próprios em todos os lugares do município, né? A gente distribuiu 10 viaturas que funcionam 24 horas também em toda Porto Alegre. Um exemplo assim, a Restinga tem uma viatura que dá conta só da Restinga. Tem 2 que dão conta aqui da área centro. Então, são 10 viaturas trabalhando a noite toda em função do patrimônio. Mas os agentes estão bem orientados. Se avistarem alguém pichando, riscando, depredando, eles abordam. Esses agentes estão preparados para flagrarem pichadores, ou seja, no momento em que o guarda municipal enxerga alguém, se depara com alguém pichando, ele tem um preparo, ele foi preparado para isso, como agir, e neste caso, para onde eles são levados? Eu acho que é interessante frisar que para a Guarda Municipal os agentes não distinguem pichação.
O que nos importa é se o cara está autorizado ou não a fazer o trabalho, tá? O que eles fazem? No momento em que é flagrado o cara fazendo o trabalho ali, independente de ser pichação ou grafitagem, é abordado o pessoal. Se não tiver autorização, então eles são encaminhados junto com o material para a área judiciária, né? Através até no apoio que a gente teve do Ministério Público, de algumas câmeras fotográficas. Então se tira a foto, né, do local para inclusive encaminhar a cópia do registro e foto para o Ministério Público, que por acaso não aconteceu nenhum até o momento, porque não foi flagrado mais nenhum nos últimos tempos. Certo. E no caso assim... Pelo menos não de maior, né? Exato. Eu ia lhe perguntar, quando são menores, qual é o procedimento no caso? A maioria são menores, são pessoas menores de idade? A maioria são menores. E são encaminhados ao DECA, né? Pela Delegacia Especializada. Certo. Doutora Ana Maria, eu percebi que aumentou a pena, né, para quem faz a pichação. Como a senhora avalia essas penas que me parece que são de detenção? Na verdade, embora a lei consigne a pena de detenção, nenhum indivíduo vai cumprir uma pena definitiva de prisão pelo crime de pichação, né? Porque essas penas, como elas têm o máximo em 1 ano, elas ensejam o benefício da transação penal, que é um acordo que o Ministério Público celebra com o infrator, pelo qual a pena privativa de liberdade é substituída por uma multa ou por uma restritiva de direitos. Então, raros são os casos de prisão. Eventualmente, quando a pichação se dá em bem integrante do patrimônio público, com efetivo dano a esse bem, nós temos feito a acumulação dos crimes de dano ao patrimônio público do artigo 163 do Código Penal com o delito de pichação. E daí é possível a prisão em flagrante, né? Mas evidentemente que ao final do processo a pessoa acaba sendo... porque a pena vai ficar num patamar muito baixo e daí ele vai ter o direito à suspensão condicional do processo, claro, que é um outro benefício. Na própria lei, me parece que ela observa, vendo que quando se trata de patrimônio histórico, cultural, a pena ela é maior do que, por exemplo, pichar um edifício. Sim, tem esses dois aspectos. De um lado, se o bem é público, não é cultural, daí teria o crime de dano do Código Penal. Agora, se o bem, além de público, ele se reveste de um valor cultural, ou mesmo um bem privado tombado, por exemplo, a confeitaria Rocco, aí a pena já é a razão disso. Agora, a promotora, através da especializada de meio ambiente, já conseguiu a condenação de autores de pichação através de ações. Sim, nós já temos várias condenações. As penas geralmente são penas de prestação de serviço à comunidade acumuladas com multa, não é? Agora, eu gostaria de colocar aqui que as penas de prestação de serviço à comunidade, que a meu ver são extremamente adequadas para essas situações, estão tendo um cumprimento muito dificultado aqui em Porto Alegre. É importante que a comunidade saiba disso. Hoje, nós propomos a pena no Juizado Especial Criminal. A entrevista com a social para que vai designar o local onde ele vai cumprir essa pena, ela vai ocorrer dali a 1 ano e o cumprimento da pena mais que isso. Claro. Isso é lamentável, né? O Poder Judiciário que administra essas penas tem que procurar uma maneira urgente de resolver esse problema, porque nós estamos assim sendo compelidos, os próprios juízes estão pedindo que a gente não proponha essa pena, ou seja, nós temos que daí nos limitar a, por exemplo, uma multa, sendo que muitos desses não têm condições de desembolsar quantias. Então nós entendemos realmente que a pena que tem um caráter pedagógico extremamente relevante para essas situações é a prestação de serviço à comunidade. E nós precisamos, então, entidades habilitadas, porque tem que ser acompanhada, tem que ter algum responsável pelo número de horas que ela cumpra, informar isso ao judiciário, né? E temos que ter uma estrutura adequada na VEPMA, que é a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas. E a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente tem recebido
muitas denúncias de pichação e mais aberto inquéritos civis para apurar essa prática? Não, como o próprio Robin já disse, a gente houve uma diminuição significativa. Logo da implantação do Disque Pichação, houve um boom de denúncias, a população realmente se sentiu estimulada a denunciar e não sei se em função da pouca repercussão das sanções que elas ocorrem diuturnamente, realmente houve um número inferior de casos que está chegando à promotoria no que tange à esfera criminal. Gostaria de deixar claro que a minha promotoria só trabalha com os infratores com mais de 18 anos. Os adolescentes estão a cargo da Promotoria da Infância e Juventude. Claro. Agora, com a nova lei, comandante, eu insisto na questão da grafitagem. Não há diferença para vocês, então, na hora da abordagem, mesmo se tratando de grafitagem? Não há diferença. Para nós, só o que distingue é a autorização de fazer o trabalho ou não. Só essa a diferença. Sim. Fora isso, para a gente é encaminhado. O agente faz o trabalho e já faz o encaminhamento ali do pessoal que está fazendo a pichação. Sim, ele dá o flagrante ali, né, e já, se for de maior, já leva para a judiciária, né, e se for de menor, já leva para o já no mesmo momento. Certo. Doutora Ana, falando em grafitagem, a senhora acredita que a grafitagem pode auxiliar no combate ao vandalismo aos prédios públicos? Eu defendo já há muito, junto ao município, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Cultura, a necessidade da nossa cidade ter um programa que trabalhe também com o aspecto da prevenção. E uma das medidas para isso seria a disponibilização de painéis, de locais onde esses artistas possam vir a se expressar, né? Seria uma das formas de tentar minimizar essa situação que realmente é destrutiva para a cidade. Entretanto, só isso eu penso que é muito insuficiente. A repressão ela é importante, a vigilância, o trabalho da guarda, né? Eu penso que 10 viaturas para a Guarda Municipal de Porto Alegre é de fato muito pouco, se a gente considerar a extensão da cidade, né? Nós temos que ter um policiamento ostensivo da Guarda e da Brigada Militar. Claro. Porque a paisagem é um valor para todos nós, né? Hoje em dia as pessoas procuram, inclusive, desenvolver o turismo em cidades bonitas. Ninguém quer viajar para onde a paisagem esteja toda comprometida por esse tipo de atitude, né? Que é uma atitude que lesa a sociedade como um todo, né? Agora, a pessoa, para fazer o grafite, tem que ter autorização. Ela não pode sair nas ruas aí grafitando. Exatamente. Na nossa promotoria, nós temos a mesma concepção da guarda, no sentido de que o que vai, de fato, estabelecer um marco divisório entre a pichação e a grafitagem é a autorização ou não. Claro. Né? Os pichadores costumam se intitular artistas e defendem os seus trabalhos nas audiências, e eu costumo dizer para eles: tu pode pintar a coisa mais linda do mundo no meu muro, mas se eu não te autorizei, isso passa a ser uma pichação. Porque o proprietário é ele que vai definir, claro, observando as normas municipais, aquilo que ele quer ou não quer no seu muro, no seu edifício, enfim. Então, eu entendo que essa lei ela não mudou em relação a isso. Pelo contrário, ela explicitou que o conceito de grafitagem envolve a questão da anuência, ou seja, só é considerado grafitagem aquela expressão artística que de fato tenha uma licença para ocorrer. Perfeito. Comandante Robin, a Guarda Municipal chegou a fazer um mapeamento dos locais mais críticos em